Eu não sabia que estávamos a convidar uma pessoa da casa. Quando dissemos a professora Zamira para vir cá, não fazíamos ideia que afinal já era uma pessoa forte. E foi muito evidente no almoço que é da casa. Os filhos ambos licenciaram-se cá, por isso não vou dizer obrigado por vir cá. Ficamos muito contentes por voltar a casa, porque é um prazer muito grande tê-la cá connosco. Também é um prazer o moderador ser o professor Marcelo Barbosa, que é um utilizador da biblioteca muito assíduo, continua a ser um utilizador da biblioteca muito assíduo, por isso, e foi por isso que nos surgiu a ideia de convidar o professor para moderar esta sessão. O tema da sessão ficou um bocadinho esquecido nestas comemorações dos 500 anos do Camões. O 25 de Abril acabou por engolir completamente todo o resto das notícias, mas nós no Clube de Leitura, apesar de estarmos muito associados às comemorações de 25 de Abril aqui na faculdade, não podíamos deixar de assinalar esta data dos 500 anos do nascimento de Luís de Camões. E claro, como há bocado dizia o professor José Fernando Oliveira, à hora do almoço, nós na FEUP vamos procurar sempre o melhor. E quando falamos do Camões, vamos procurar o melhor e pelo que eu percebi também já o melhor que já está aqui muito treinado, porque este ano está completamente requisitada para falar do Camões pelo país inteiro. Por isso, só queria mesmo agradecer a disponibilidade de ambos para estarem aqui na sessão. A sessão vai ser gravada, nós costumamos sempre filmar as sessões do leitura, por isso passava a primeira palavra ao professor Marcelo Barbosa para poder fazer a apresentação da professora e a sessão. Ora, para apresentar, antes de mais, eu queria agradecer o convite por estar aqui, queria agradecer à direção da biblioteca e às pessoas ligadas à organização do Clube de Leitura por mais esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa extremamente importante que já existe há uma série de anos. Enfim, não sabia a razão por qual eu tinha sido, escolhido para estar aqui, não sabia que nas estatísticas da biblioteca eu aparecia referenciado, mas pelos vistos é por uma boa causa, porque no fundo aos extremos, podia ser referenciado no sentido positivo ou no sentido negativo, não é? Parece que pelos vistos na utilização das bibliotecas da frequência ainda sou sinalizar por um índice. Todos nós sabemos, enfim, já há um bocado falar que as bibliotecas... Se me permitem fazer duas notas, não é estatisticamente referenciado, é pela nossa memória. O Fernando, quando nós estávamos a falar, olha, vamos aqui, temos que fazer alguém para moderar esta sessão. E diz ele, o Sr. Marcelo Barbosa ainda não foi moderador de nenhuma das sessões, mas ele veio muitas vezes à biblioteca, por isso a estatística é a nossa memória, é uma memória visual. Eu tenho acesso, eu não conheço os dados dos meus colegas, mas de facto, enfim, eu vejo lá o número, não é? Quando a pessoa tem acesso a esse registro, agora não faço ideia nenhuma dos outros registros dos meus colegas. De qualquer forma, enfim, eu ia só aqui fazer uma apresentação da professora Zulmira Santos, enfim, eu não vou estar aqui a gastar muito tempo, porque ainda nos elementos que foram distribuídos está relativamente bem explicado, enfim, mostra-nos o longo currículo da professora Zulmira Santos, mas de qualquer forma, enfim, fico muito satisfeito por estar aqui para ouvir sobre o Luís de Camões, porque de facto as razões por nós aqui estamos também estão suficientemente referenciados, enfim, no folheto e todos aqueles elementos que foram distribuídos relativamente a, enfim, esta conferência, esta palestra que nós estamos aqui, porque no fundo todos nós nos lembramos do Camões, pelo menos os mais velhos, não? Porque nasceu do tempo em que no liceu toda a gente estudava os Lusíadas, todos nós nos lembramos das armas e os valores assinalados que da ocidental para a lusitana, por mais nunca antes navegados, passaram ainda até por lá. Quem é que não se lembra? Também nos lembramos das dificuldades que por trás disto estavam, que naquela altura nós éramos miúdos com 14, 15 anos, portanto tínhamos uma certa dificuldade, enfim, nos apercebermos, enfim, da densidade e do que estava por trás daquele documento. Falando já, enfim, em dividir as orações, aquelas coisas todas que estavam associadas ao ensino português nesta altura. Claro, de uma forma mais alegre, também nós nos lembramos, enfim, com aquela idade de que o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Quem é que não se lembra disto, pelo menos, enfim, naquela altura em que nós tínhamos aquela idade?
Em relação ao Camões, todos nós sabemos que terá sido de facto um homem determinado, humanista, pensador, viajado, aventureiro, experiente, que se deslumbrou com a descoberta de novos mundos e do ser civilizacional. Portanto, é por isso que nós estamos aqui a promover a professora Zulmira e, portanto, enfim, muito obrigada. Então, realmente, só vejo amigos da assistência. Muito obrigada por terem vindo. É um gosto estar aqui na FEUP. E além do mais, e muito obrigada também ao Sr. Professor pela apresentação. Muito obrigada pelo convite. Sobretudo por uma razão fundamental, porque eu gosto muito de Camões, porque eu ensino muitas coisas, como podem imaginar, trabalho literatura e cultura dos séculos XVI, XVII, XVIII, mas, e muitas vezes, digamos, trabalho sobre autores que gosto, e outros gosto menos, como toda a gente, no trabalho que faz. Neste caso, eu tenho sempre muito gosto em falar sobre as áreas em que investigo e em que leciono, mas neste caso é um gosto muito especial porque, para além do mais, Camões é o meu poeta favorito e o meu autor favorito, e perdoem-me, provavelmente vão achar que eu estou a exagerar, mas não faz mal. Acho que é o poeta mais culto que nós alguma vez tivemos. É a minha opinião. Nestas coisas é sempre a prova, eu sei que estão habituados às questões factuais, mas a prova é sempre difícil de fazer. Ora bom, o desafio maior que eu tenho hoje, eu pensei nisso antes, como é óbvio, e foi por isso que trouxe uns textos no PowerPoint, porque assim dispensa de, digamos, de ler tudo, mas o desafio maior que eu tenho hoje é ser capaz, no tempo de que disponho, de fazer uma espécie de o essencial sobre Camões. Digamos, dizer aquelas, ou falar daquelas questões que me parecem absolutamente essenciais. No entanto, eu ia pedir a vossa ajuda para o seguinte. Gostaria muito que não deixássemos as perguntas para o fim, as que tiverem que ficar para o fim, ficam, não há problema nenhum. Mas à medida que eu for falando, se me quiserem interromper, perguntar, façamos disto uma conversa que não seja apenas agradável para mim será de certeza, mas que seja agradável para todos. E se o Sr. Professor me der licença, e se todos me derem licença, eu prefiro falar de pé, se não se importarem, não é só pela... Onde é que está? Está aqui. Não é só porque ensino isto, mas porque os pés melhor, posso fazer mais gestos e não caio da cadeira. Pronto, então, eu vou tentar não perder tempo. Eu estruturei, embora não, digamos, não com todos os pormenores, porque o que eu vou dizer também pode depender, ou aquilo é que vou parar mais, também pode depender de questões que me queiram colocar à medida que eu vou falando, por favor, interrompam quando quiserem. Mas eu pensei mais ou menos numa coisa deste género. No primeiro ponto, eu vou tentar falar sobre a biografia de Camões, dizendo que é muito pouco o que sabemos e muito o que desconhecemos. Vou passar depois para a obra e na obra vou fixar-me nas rimas, nos ler um bocadinho só rapidamente e vou passar para os Lusíadas. Se o vosso interesse no que eu vou dizer em relação às rimas for menor, passamos para os Lusíadas diretos, não há problema rigorosamente nenhum. Também queria dizer-lhes o seguinte, hoje, como nós sabemos, há questões do ponto de vista historiográfico e do ponto de vista literário que, ou pelo menos há alguns aspectos dessas questões que às vezes hoje se tornam um bocadinho difícil discutir. Umas porque não é politicamente correto, outras por outras razões. Mas eu não queria que isso fosse para nós uma fronteira
nem como agora se diz em tudo quanto é debate político, uma linha vermelha. Não temos linhas. Isto é, digamos, vamos tornar o campo completamente livre. Se sentirem que eu esqueci alguma coisa que gostavam que eu tivesse dito, ou algum texto que precisasse de algum comentário especial, basta perguntar, mandar-me calar, perguntar, eu responderei. Muito bem, então, um dos aspectos que normalmente as pessoas relacionam muito com Camões é o facto de ser um poeta com uma vida aventurosa, de quem se conta uma quantidade de histórias, de quem se fazem biografias romanceadas. Bom, eu gostava de deixar claro, desde já, o que é facto, o que é que a gente sabe, o que tem prova, o que tem documento e o que é que a gente não sabe. O que nós sabemos é muito pouco. Vão ver que eu digo isso num instante. Aliás, têm ali, só para seguirem o que eu vou dizer, em relação, por exemplo, a primeira coisa de que nós não temos certeza nenhuma é a data em que Camões nasceu, 1524. Nós, reparem que estamos agora a comemorar o quinto centenário, a primeira vez que se comemorou, por quando a gente diz o quinto, parece que comemoraram o primeiro, não, só comemoraram o quarto. Portanto, só o quarto é que foi comemorado em 1924 e agora nós estamos a comemorar o quinto. Porquê 1524? Ou então, como muitos autores dizem também, 1525. Por isso é que parece as comemorações camonianas vão até 1526. Do meu ponto de vista é um exagero, mas adiante. Pronto. Mas então, vamos ver o que é que nós sabemos que aponte para a data de 1524. O que nós sabemos é o seguinte: os dois primeiros biógrafos de Camões, o primeiro foi Pedro de Maris, que escreveu uma biografia de Camões na edição dos Lusíadas em 1613, não aponta data nenhuma, nem para o nascimento, nem para a morte. Não diz absolutamente nada, nem sobre o nascimento, nem sobre a morte. Que é uma coisa um bocadinho estranha, quer dizer, em 1613 já ninguém sabia quando é que Camões tinha nascido e tinha morrido, mas efetivamente ele não dá nenhuma data. E a primeira vez que nós temos uma data precisa referindo 1524 é no outro biógrafo de Camões, que é o Manuel Faria e Sousa, que mesmo assim muda de opinião nas duas biografias que faz de Camões. Deixem-me só explicar-vos o seguinte para ver se fica claro. Este Manuel Faria e Sousa tem ali as datas de nascimento só para o situarem, que é o fidalgo aqui de Felgueiras. Foi um dos grandes comentaristas de Camões. Aliás, eu trouxe até, só para ficarem com uma ideia, esta é uma biblioteca da faculdade. Eu tenho, mas trouxe uma biblioteca que é para verem nas letras, coitadinho, ele está aqui já todo. Pronto, só para verem o que é que nós queremos dizer quando dizemos comentaristas. Está aqui uma estrofe, está aqui o comentário. Portanto, quando quiserem saber alguma coisa sobre algum verso das rimas ou dos Lusíadas, vai ter ao Faria Sousa. O Faria Sousa diz aquilo que sabe e o que não sabe. Para ele, Camões, é um bocadinho como para mim, és um poeta. Ele escreve em castelhano, que estava na altura a Espanha. Portanto, está tudo explicadinho, todos os versos, todas as estrofes. Agora, se me perguntarem se podem garantidamente acreditar em tudo o que Faria Sousa diz, não podem. Mas, de qualquer forma, foi realmente um grande conhecedor de Camões e foi alguém que contribuiu muito para o conhecimento de Camões na Europa. Porque, de facto, fazíamos comentários em castelhano. O castelhano era uma língua com uma presença na Europa e que o português não tinha na altura. Bom, mas então, vamos ao Faria Sousa. Ele faz uma biografia de Camões na edição que publica dos Lusíadas em 1639.
Ele publica uma edição com os Lusíadas, com os comentários, que é justamente o facsímile que eu tenho ali, em 1639. E Faria Sousa diz nessa edição que Camões nasceu em 1517. Está lá para tudo breve. 1517. Uns anos mais tarde, Faria Sousa já tinha morrido e o filho publica as obras, portanto é uma edição, uma tarde, é uma edição póstuma. Há uma outra, uma edição de rimas, dos versos de Camões, feita por Faria de Sousa, em 1685. E então o que é que Faria de Sousa diz? Afinal, não é 1517, é 1524. E porquê é que ele diz 1524? Ele diz que viu um documento que dizia que em 1550 Camões tinha 25 anos. O que significa que então devia ser 1525. Ele não explica muito bem, mas diz que 1524 é a data do nascimento. Agora, perguntam-me, alguma vez alguém viu esse documento? Não, só por isso. Portanto, ninguém viu nunca esse documento. Aliás, Faria Sousa, embora sempre eu aprecio imenso, é um erudito, mas tem uma tendência altamente notória para falar de documentação que só ele viu, não ninguém viu. Pronto, portanto, nós podemos desconfiar da data, que é óbvio, não temos documento, podemos desconfiar. Pronto, mas esta, como estão a ver, a data do nascimento não é um facto. Aliás, nós podíamos aceitar 1517, só aceitamos 1524 porque ele diz que viu o documento. Se Faria Sousa não tivesse dito que tinha visto o documento, não havia motivo nenhum para achar que era 1524. Podia ser perfeitamente 1517. Portanto, aqui não temos a certeza. Eu até, tal como disse, desconfiaria muito da fiabilidade desse documento. Pronto, portanto, data de nascimento não é seguro. O sítio onde nasceu, cá também não é, porque os biógrafos, há muita gente, muitos que falam de Coimbra, mas não temos nada que diga que foi Coimbra. Agora, curiosamente, a data da morte é uma data segura, 10 de junho de 1580. Porquê é que nós sabemos isso? Porque há um documento na Torre do Tom, esse sim, visível para quem quiser ir lá ler, que aponta a concessão de uma pensa, isto é, uma espécie de pensão de sobrevivência, digamos assim, à mãe de Camões, que tem a data de 1582, mas refere a data da morte de Camões como sendo a 10 de junho de 1580. Portanto, aí nós temos a certeza. Portanto, uma data é certa, uma data é certa. E depois, pouco mais sabemos. Sabemos, como data certa, que Camões embarcou para a Índia em 1553. Tá? Portanto, partida para a Índia em 1553. Porquê é que sabemos isso? Porque também há um documento, que é uma carta régia de perdão. Camões tinha estado preso, porque meteu-se numa das muitas brigas, que parece que se metia muito, e esteve preso, na chamada cadeia do tronco, e depois recebeu uma carta de perdão e foi para a Índia nesta data, 1553. Portanto, aqui também temos documento, temos a certeza. Também temos a certeza de quando regressou da Índia, em 1569. Não temos propriamente um documento, mas há muitos testemunhos, digamos, destes biógrafos, de pessoas que conheceram Camões. Não é uma data que também dificilmente tínhamos um documento a dizer, quer dizer, não precisava de nenhum visto para entrar, não era. Pronto, essa data em princípio, portanto estão a ver que datas seguras em relação a Camões, temos a da morte, exato, andando para trás, a do regresso e a da ida para a Índia. Acabou. Seguro não temos mais nada. Rigorosamente mais nada. E agora, deixamos a biografia e passemos ao que temos de seguro das obras. Só para ficar aqui nas minhas costas. Bom, então, em relação às obras, digamos, toda a gente sabe que a obra de Camões se articula em 3 polos de importância diversa.
aquilo a que nós chamamos rimas, que foram publicadas pela primeira vez em 1595, já Camões tinha morrido. A épica, Os Lusíadas, que é de 1572, que é a única obra publicada em vida de Camões, é Os Lusíadas, não há mais nada. É publicado, mais nada. E depois temos o teatro, que tem menos importância em relação à lírica e à épica, mas de qualquer forma que eu coloquei ali, que são 3 peças, O Alto dos Anfitriões, A Comédia de Filodemo, que foram publicadas em 1577, e O Alto da Leão foi em 1645. Vamos talvez um bocadinho, rapidamente, falar um bocadinho sobre as duas primeiras. Como eu disse há pouco, a única obra publicada em tempo de vida de Camões foram Os Lusíadas, publicados em 1572. Provavelmente já ouviram falar do problema que há com as edições de 1572. Se quiserem, depois eu posso falar sobre isso e explicar, digamos, qual é o estado da questão, porque é uma questão que não está ainda definida, resolvida, mas já teve mais elementos, que é saber se nas edições que têm a data de 1572, umas são verdadeiras, entre aspas, isto é, foram publicadas mesmo em 1572, e outras têm a data de 1572, mas não são 1572. Pronto, mas não, aqui neste momento não importa isso, depois se quisermos falar sobre isso, falamos assim. Por isso, a única obra publicada em tempo de vida de Camões foram Os Lusíadas, mais nenhuma, 1572. E eu vou agora passar um bocadinho passar um bocadinho sobre a lírica, embora eu acho que provavelmente terão mais interesse nos Lusíadas, que permitem uma conversa provavelmente mais alargada. Mas vamos olhar então para a lírica de Camões. Como viram há pouco no slide anterior, lá dizia que as rimas, que é assim que se chama a coletânea de poemas de Camões, foram publicadas pela primeira vez em 1595. Portanto, é uma edição cuja responsabilidade nós não podemos acercar a Camões, porque ele já tinha vivido há uma série de anos, já há 15 anos. No século XVI, há 2 edições da poesia lírica de Camões. Depois há várias no século XVII, mas no século XVI há 2. Há uma de 1595, que é esta, que é aquela que eu apontei no início, e depois outra de 1598, que eu tenho ali o rosto, mas que trouxe, isto é um facsímil, só para verem, pronto, esta é de 1598, foi uma edição preparada pelo professor Vitória Guiar e Silva, e podem ver, aqui está o estudo introdutório, pronto, este é o rosto. É o rosto da obra. Bom, o que é que nós podemos dizer em relação a esta edição da Lírica Camoniana de 1595? Só para falar, digamos, do que está por trás da edição e depois passar aos temas. Há uma coisa que, para perceber o problema que se levanta com a lírica de Camões, porque provavelmente já ouviram dizer que há sonetos que se atribuem a Camões que não são de Camões, que as pessoas discutem se são ou não são de Camões. Por exemplo, o dia em que eu nasci, Moura e Pressa, em princípio não é de Camões. Mas há autores que, digamos, são questões que se discutem. Porquê é que se discute? Porque é que há um problema de autoria em relação a alguns dos sonetos camonianos, sobretudo dos sonetos, curiosamente não em relação a outro tipo de obras. Por uma razão fundamental, porque, ao contrário do que às vezes nós possamos pensar, por causa da invenção da imprensa em meados do século XV e depois do começo da edição de livros em Portugal, a partir de finais do século XV, o que nós chamamos hoje obras literárias não tiveram grandes impressões ao longo do século. A circulação era, sobretudo, manuscrita, o que é uma coisa. No século XVII foi um bocadinho diferente, mas não completamente diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as pessoas copiavam os poemas, ou faziam-nos copiar. Muitas vezes também o dinheiro que tinham para isso.
havia gente que copiava o poema do autor e depois punha embaixo do Luís de Camões, ou às vezes não punha nada, de vários autores, iam copiando e faziam depois o que nós chamamos hoje cancioneiros de mão, que são os livros manuscritos, com a forma de livro, claro, mas manuscritos, que depois eram cozidos e que se punham na capa. E a poesia circulava assim, circulava manuscrita, não em edições impressas. Começou a circular, e claro que há exemplos de edições impressas, como é óbvio, mas as edições impressas são mais finais do século XVI. Umas vezes, como eu disse, era a própria pessoa que copiava os poemas e os guardava, aquela coleção. Outras vezes, às vezes quem era um bocadinho mais endinheirado, mandava copiar. E por isso nós temos testemunhos hoje desses cancioneiros de mão que têm ou uma letra só ou várias letras. Foram várias pessoas que copiaram. O que nós podemos dizer é que a poesia lírica de Camões circulou muito nesses cancioneiros de mão. Portanto, foi uma forma, ele era um autor reconhecido, tinha muitos leitores e estes textos iam sendo sucessivamente copiados. Há uma regra na crítica textual que diz assim: quem diz cópia, diz erro. Isto é, quando se copia, de uma forma geral, aliás, isso está tipificado, há um conjunto, e está estudado, há um conjunto de erros que se cometem. E é por isso que muitas vezes, depois de testemunho manuscrito para testemunho manuscrito, os textos são diferentes. Portanto, o que eu quero que imaginem é uma circulação, que eu diria, digamos, notória, dos poemas de Camões, no século XVI, através dessas cópias manuscritas. O que significa que, quando em 1595, já Camões tinha morrido há 15 anos, um livreiro quis preparar a edição impressa das rimas, que tinha seguramente muito quem comprasse, porque os livreiros nunca editaram livros para perder dinheiro, nem no século XVI, nem hoje, em princípio. E o que acontece é que há diferenças entre as várias edições de Camões. Por exemplo, a edição de 1595 não é igual a esta que eu vos mostrei de 1598. Porque os livreiros diziam: eu descobri mais 2 ou 3 sonetos de Camões que são assim, são não sei o quê. Pronto, era uma espécie de publicidade para comprar a outra edição. Nós hoje ainda temos esse problema, porque ainda não apareceu um camonista, e temos camonistas notáveis, a começar tudo por professor Vitória Guiar e Silva, que fosse capaz, porque é uma tarefa muito complicada, de fazer uma edição crítica de Camões, das rimas, dos poemas de Camões. E então nós assistimos a 2 tipos de edição. Aquilo que nós chamamos de edições em sístole, que têm poucos sonetos, que são aqueles que são garantidamente de Camões, e as chamadas edições em diástole, que têm os que são mesmo e aqueles que provavelmente serão. Pronto, isto só para perceberem que a lírica ainda continua a ser hoje um problema. Portanto, nós não temos segurança absoluta sobre, claro, temos sobre muitos, mas há textos em relação aos quais nós não temos nenhuma segurança absoluta. Agora, o que é que eu queria dizer especificamente sobre as rimas? Provavelmente saberão, não é novidade para ninguém, que Camões cultivou sobretudo 2 grandes tipos de, como direi, de registros poéticos, digamos assim. Tem uma parte mais pequena em que ele usa a lírica tradicional, portanto com redondilhas, aquele género de literatura palaciana, tradicional, muito típica da Península Ibérica, e depois grande parte da obra é o que nós chamamos de poesia italianizante, isto é, com o decassílabo e muito à imitação de Petrarca. Não apenas de Petrarca, só para ficarmos, porque eu gosto de factos, Petrarca nasceu em 1304 e morreu em 1374, portanto estamos a falar de um poeta do século XIV. Mas é o grande, digamos, é a grande moldura de Camões, é Petrarca. Não apenas Petrarca, mas também
os poetas espanhóis que imitaram Petrarca, sobretudo castelhanos que imitaram Petrarca. Bom, então, só para vermos um exemplo, para isto não ficar tão... Aqui tem a lírica. O que a gente chama o estabelecimento do cânone é dos poemas que verdadeiramente seriam de Camões. Isto é, qual é o cânone camoniano? Quais são aqueles que nós não temos dúvidas? É isso que ainda não está estabelecido. Pronto, aqui está em 98. Pronto. Então, só para vermos a diferença rápida entre o tipo de composições, Camões tem um tipo de composição tradicional, a que nós chamamos cantigas, que aparecem muito no Cancioneiro Geral, de Silvestre de 1516. Esta provavelmente conhecem, até que está musitada. Verdes são os campos de cor do limão, assim são os olhos do meu coração. Campo que testendes com verdura bela, ovelhas que nela vosso pasto tentes, tergas os mantentes que traz o verão e outras lembranças no meu coração. Gado que pasteis com contentamento, vosso mantimento não o entenderás. Isso que comais, não são ervas não, são graças dos olhos do meu coração. Portanto, esta é uma prática, porque Camões não foi alheio a nenhum tipo de prática poética. Ele era efetivamente exímio na técnica literária. Este tipo de composições a que nós chamamos cantigas, e que são tradicionais, muitas delas são musicadas, e quem Camões já tem algumas, mas não é, digamos, não é o importante da lírica camoniana de maneira nenhuma. Eu só trouxe para não esquecerem que também existe. E isto era um tipo de, como é que é de explicar, uma espécie de exercício técnico, porque normalmente exercício de dizer, digamos assim, porque uma característica das cantigas é que elas tinham um vocabulário muito restrito. E o poeta, o que é que ele era capaz de fazer, no fundo, com aquelas palavras? E isso era muito, via-se muito a técnica que o poeta tinha, e Camões era absolutamente extraordinário. Quer dizer, com meia dúzia de palavras fazia cantigas diferentes umas das outras. Mas este é um exemplo, só para a gente não se esquecer que esta parte existe. No entanto, a parte fundamental da lírica camoniana são os sonetos, que é o que se conhece mais, mas também as épilogas, as odes, as canções. Camões tem uma série de composições, que nós chamamos canções, de que eu vou dar um exemplo ao outro. O que é que eu queria, para que é que eu queria chamar a atenção nesta parte da lírica? O que tem em cima é um soneto de Petrarca, se calhar vê-se mal, porque pus uma letra muito pequenina. E o que está em baixo é o soneto de Camões. O que eu quero mostrar aqui, isto é só um pequeno exemplo, é que a lírica camoniana Camões é um poeta muito culto. Ele leu Petrarca, leu a maioria dos autores clássicos, leu os autores do século Petrarca, século XIV, autores do século XV, XVI, é alguém extremamente culto. Eu vou depois fazer aqui um parênteses por causa desta questão da cultura de Camões. É aquilo que normalmente se chamava um poeta doctus. Portanto, um poeta douto, alguém que sabia muito e tinha uma extrema cultura. Mas o que eu queria mostrar aqui é que a lírica camoniana é uma lírica muito moldada em Petrarca, nesse autor do século XIV, que se tornou, curiosamente, muito conhecido no início do século XVI. Só para abrir um pequenino parênteses para se perceber o que é que eu quero dizer, Petrarca, que, como lhes disse, nasceu em 1304 e morreu em 1374, para além de ser um dos primeiros humanistas, foi alguém que grande parte da obra em prosa escreveu em latim. Ele tem uma série de textos em latim muitíssimo interessantes, que eu aconselho acerca da vida solitária, acerca dos remédios para a boa e para a má fortuna. São muito melhores do que esses livros de autoajuda que eu não queria. São absolutamente extraordinários. É sério. Por exemplo, este do De Remédios, que é os remédios para a boa e para a má fortuna,
é justamente uma meditação sobre a capacidade que nós temos de ter de não ficar demasiado entusiasmados com aquilo que nos acontece comum, mas depois também não ficarmos demasiado tristes ou o que nos acontece de mal. Digamos, encontrar uma espécie de mia-mia. É um texto extraordinário, a sério, leiam. Até porque eles estão traduzidos em todas as línguas. E Petrarca achou que ia ser conhecido por esses textos. Mas não foi. Quer dizer, também foi, na altura, que circulavam manuscritos. Mas Petrarca ficou sobretudo conhecido por alguma coisa que ele escreveu, não em latim, mas no italiano na altura, o toscano, que depois tornou o italiano, que é no fundo a história do amor dele por Laura, que nós provavelmente nunca existiu. Portanto, alguém que ele colocou os seus poemas, Petrarca colocou os seus poemas em ordem, numa ordem, que conta uma história de amor, digamos assim. A obra chama-se Canzoniere, mas também se chama Rimesparse, e ele é um modelo para Camões. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que Camões, para além da extraordinária técnica literária que tinha, para além de ser extraordinariamente culto, era, como todos os bons poetas, um extraordinário leitor. Portanto, e nós sabemos, pelas investigações que variedíssimos camõistas foram fazendo, que muitos dos versos da lírica são versos que aparecem não apenas em autores da antiguidade clássica, mas também em Petrarca e noutros autores. Portanto, ele conhecia muito bem. É claro que perguntar-me-ão se esta característica da excelente poesia camoniana a diminui em alguma coisa. Em nada. Porque no século XVI o que nós chamamos hoje de originalidade não fazia sentido rigorosamente nenhum. Eu ainda tenho as minhas dúvidas com as faço, mas isso é outra história. É outra história. Mas, digamos, os poetas eram sobretudo leitores uns dos outros. O que Camões fez, digamos, era trazer ou fazer com a língua portuguesa que ele alargou, porque criou uma série de neologismos, criou uma série de adjetivos, de palavras que se usavam pouco. Portanto, nós vemos muito nesse aspecto, mas é como se ele tivesse transportado para a língua portuguesa no século XVI todas as características extraordinárias que tinham os poetas latinos, gregos, da antiguidade clássica e italianos do século XV e do século XVI. Não sei se me fiz entender. Fiz? Bom, portanto, aquela questão das amadas de Camões, pura e simplesmente não existe. Eu sei que há muitas histórias e muitas coisas acerca de é aquela, é a Dona Maria, é esta, é aquela. Não é coisa nenhuma. Digamos, estas figuras é como se o poeta criasse, através da sua obra, uma personagem através da qual conta uma história. E as diferentes damas que vão aparecendo são sempre a mesma e não são nenhuma. Digamos, ele no fundo fala da paixão amorosa, faz um exercício de dizer sobre a paixão amorosa. E as amadas vão variando ou não, conforme. E nesse sentido, reparem, por exemplo, eu só vou ler os 2 primeiros versos, só para perceberem, como por exemplo aqui Camões repete este soneto de Petrarca, mas repete não é no sentido de copiar, de maneira nenhuma. É que o que era importante no século XVI era ser capaz de fazer à maneira de... Se eu for capaz de fazer alguma coisa como Virgílio, for capaz de fazer alguma coisa como Horácio, eu demonstro não apenas a minha capacidade de escrita, mas também a minha cultura. E os leitores reconhecem. Os leitores leem não apenas o meu verso, mas o verso do poeta que está por trás daquilo que eu estou a escrever. Por exemplo, reparem, aqui ele diz, em relação a Petrarca, diz erano i capelli biondi mossi al vento, portanto eram os cabelos louros movidos ao vento, e Camões diz ondados fios de ouro reluzente, que agora da mão bela recolhidos, agora sobre rosas estendidos, fazeis que a sua beleza se acrescente. Portanto, eu aqui, agora não vou fazer esse exercício,
mas eu pus em várias cores aquilo que identifica, digamos, que aproxima um soneto do outro. Agora, só mais um exemplo, porque eu estou com pressa de chegar aos 200. Embora eu seja grande admiradora da lírica camuniana, este acho que toda a gente conhece: busca amor, novas artes, novo engenho, para matar-me novas esquivanças, que não pode tirar as esperanças, que mal tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em grave mar, perdido o lenho. Mas, conquanto não pode haver desgosto, onde esperança falta, lá me esconde, amor ou mal que mata e não se vê. Uns dias há que na alma me tem posto, não sei quê, que nasce não sei onde, vai não sei como e dói não sei porquê. Portanto, aqui estão a ver, é mais uma definição do amor. Camões tem variadíssimos sonetos, variadíssimos textos em que faz definições do amor. Há aqui um problema que muitas vezes os leitores têm na abordagem da lírica camuniana, que é o que eu chamo a tentação biografista, que é olhar para os poemas pensando que o poeta está a falar da sua própria vida. Não está. Digamos, ele constrói uma personagem, como eu disse, e essa personagem tem um determinado tipo de comportamento. Evidentemente que eu não vou dizer que não há circunstâncias da vida do poeta que possam estar diluídas em algumas das composições. Claro que estarão, mas não há dúvida também que o que nós temos aqui é o que nós chamamos não a imitação da vida, mas a imitação do estilo. Não sei se me faz entender. Portanto, as obras não são a imitação da vida do poeta. Ele não está a escrever sobre uma amada real e sobre o que sente. Claro, haverá sempre a experiência de um amor real, provavelmente. Mas Camões, nos amores, era assim um bocadinho. Pronto. Depois podemos falar sobre isso. Mas neste momento não importa. Mas dizia eu que não há aqui uma imitação da vida. O que nós temos, a qualidade está na imitação do estilo, digamos assim. Na capacidade que Camões tem de descrever o amor das mais variadas formas, de falar das amadas das mais variadas formas, contando muitas vezes uma história de amor, mesmo que elas nunca tenham existido. É por isso que nós ainda hoje, se quisermos um poema que reflita sobre o amor, vamos pedir a Camões. Tem muitos. Digamos, contando a história do amor que entra pelos olhos, que se fixa no coração, que fica. E, nesse sentido, a tentação biografista é grande, porque as pessoas têm a tendência para pensar que ele está a falar de acontecimentos reais. E, neste sentido, por isso é que eu tinha ali há pouco, uma coisa é a verdade biográfica, de que nós sabemos pouco. Outra coisa é a verdade poética. Cada texto instaura a sua própria verdade. É verdade para aquele texto. Não tem que passar a vida de Camões para ali. Agora, se a tentação biografista é grande nos sonetos, imaginem como não será nas cartas, em que Camões parece falar da sua própria vida. Eu trouxe-lhes só também aqui um exemplo. Aqui. Esta é uma elegia de Camões, que eu trouxe por uma razão, por causa do papel da memória. Parece estranho, se calhar, falar aqui da memória, mas a memória, que hoje já interessa bastante pouco, porque nós temos o Google e as outras coisas todas, mas a memória era uma coisa fundamental no século XVI. Absolutamente fundamental. Aliás, os alunos, nas aulas, faziam exercícios para desenvolver a memória, para poderem decorar textos, para poderem ser capazes de reproduzir. Porque imaginem, faziam exercícios desse tipo, por exemplo, imagina que és Júlio César e que vais atravessar o Rubicão, faz lá um discurso aos soldados, pronto, para eles estarem corajosos. Como é que eles iam buscar o tema, o argumento, se não tivessem a memória desenvolvida? Evidentemente que havia livros, claro, não está em causa, isso não está em causa, mas a memória era um dispositivo absolutamente fundamental.
E provavelmente, hoje há investigações, os neurologistas continuam a estudar essas questões e há obras muito recentes sobre isso, mas provavelmente funcionava de uma maneira diferente da nossa. Porque nós hoje já não a desenvolvemos dessa maneira. Reparem que a memória era a única forma de conhecer o passado, não havia outra. Até hoje, se quiser, e todos os que me ouvem também, se quiserem lembrar-se de quando tinham 3 ou 4 meses, vão lá à casa e procuram uma fotografia. Ou outro sítio qualquer. No século XVI, não havia forma de lembrar os rostos das pessoas quando tinham passado muitos anos. Por isso era possível, às vezes, as pessoas regressarem com outros nomes, etc. Eram sociedades muito menos policiadas, nem de perto nem de longe, do que as nossas são hoje. É claro que podem dizer, não, havia um retrato, sim, dos reis e dos príncipes. De quem tinha dinheiro para os mandar pintar. É mais. Portanto, as pessoas, se eu tivesse 20 anos sem ver uma pessoa, provavelmente depois não a reconhecia. E a memória tinha também essa função fundamental. Imaginem o que era a capacidade, ou como é que falta a palavra agora em português, a skill, digamos, a competência, obrigado, de alguém que tinha muito boa memória para rostos e que governava, vivia na corte, etc. Em determinadas circunstâncias, reconhecer um rosto podia ser fundamental. Absolutamente fundamental. Reconhecer um rosto, reconhecer uma voz. Quem não tinha a memória desenvolvida não fazia isso. Pronto, mas eu vou deixar esse aspecto lá, que é um aspecto muito importante, a questão da memória. Há muitos livros sobre a arte da memória, que é uma coisa que vale a pena conhecer também. E vou só pedir-lhes que vejam um bocadinho deste princípio, que é uma das minhas elegias favoritas. O poeta Simónides, falando ao capitão Temístocles um dia, em coisas de ciência, praticando uma arte singular, lhe prometia que então compunha com que lhe ensinasse a se lembrar de tudo o que fazia, onde tão sutis regras lhe mostrasse que nunca lhe passasse da memória, em nenhum tempo, as coisas que passasse. Bem merecia ser que fama e glória quem dava regra contra o esquecimento, que enterra em si qualquer antiga história. Mas o capitão, claro, os metendo, bem diferente estava, porque havia as passadas lembranças por tormento, ao ilustre Simónides dizia: pois tanto em teu engenho te confias que mostras à memória nova via, se me desses uma arte que em meus dias me não lembrasse nada do passado, ou quanto melhor obra me farias. Bem, isto é uma elegia longa, mas aqui é justamente a questão da relação dialética entre a memória e o esquecimento. A memória é um valor. Aliás, dizia-se que tinha sido o poeta Simónides que tinha inventado a memória. Agora não tenho tempo de contar a história, mas no fim, se tiver, eu conto. Portanto, que tinha inventado a memória, e aqui o capitão Temístocles, que tinha lembranças dolorosas da guerra, Simónides, que era professor que ensinava, digamos, as regras da memória, disse: eu vou-te ensinar a lembrar do passado, porque isso que me dissemos há pouco era uma competência, lembrar o passado. E ele, como tinha memórias dolorosas, disse: não me ensines a lembrar o passado, eu queria que me ensinasses a esquecer as atrocidades, as guerras, tudo isso. Portanto, estão a ver que Camões tem se um dos centros da lírica camoniana é o amor, a capacidade de dizer a paixão amorosa, o outro é muito também a reflexão sobre a memória, na capacidade de relação com o passado, com a lembrança, que é a única coisa que me permite, ou permitia no século XVI, relacionar-me com o passado. É a memória, mais nada. É o link, digamos assim, o único link. Portanto, esse é o outro dos temas de Camões. Pronto. E agora só mais um bocadinho de uma canção. Portanto, o que nós chamamos a ilusão biografista, aquela tentação de pensar que Camões fala da sua vida e do que sente, etc., nos poemas, é muito notória nestas cartas poéticas que ele escreve, porque é como se o eu poético se confundisse com o eu real. Mas o eu poético é uma coisa, é uma personagem, e o eu real é outra.
Portanto, esta, por exemplo, aqui, vim de cá, o meu tão certo secretário e secretária era aquele que guardava os segredos. É daí que vem a palavra. Portanto, dos textos que sempre ando fazendo, PPA com que apenas desafogo. As razões, digamos, que vivendo me fazem mensurável encontrar o destino, surda lágrimas e roubo, datemos água pouco em muito fogo. Portanto, eu escrevi ali no fundo, esta canção é inspirada em Petrarca e Garcilaso. Tem versos que são muito semelhantes. É um poema precisamente autobiográfico. Não sabemos a fase em que Camões o escreveu, talvez depois dos Lusíadas. Aqui funciona a verdade poética. Portanto, o que era a verdade poética? Era a capacidade que o poeta tinha de nos fazer acreditar que aquilo que estava a dizer era verdade. Fundamentalmente é isso. Fiz-me entender? Portanto, essa noção é uma noção absolutamente fundamental, porque é uma verdade construída. E quanto mais perfeitamente for construída, quanto mais o leitor acreditar, evidentemente, mais qualidade tem. E Camões tem essa, se lerem, só que alguns exemplos, porque, como eu disse, é o essencial sobre Camões, não sei até se transferir melhor, mas se forem ler o rimas, verificarão que há uma tentação enorme de achar que se está, e não há problema nenhum nisso, num leitor de hoje, não há problema nenhum nisso. O único problema está em nós acharmos que Camões sentiu aquilo que estava, porque ele não está a falar do que sente. Ele está a falar da construção da sua personagem, e o poeta é alguém que está sempre enamorado, que sofre por amor, que muitas vezes está exilado. Ele constrói a personagem, dizendo: este que está aqui é muito semelhante a Petrarca, a Ovídio. Portanto, e ele tinha plena consciência disso, sou um poeta doctor que pode estar ao lado destes todos. Que sou capaz das mesmas construções. Ele tinha essa consciência. Bom, então, se calhar deixamos a conversa para o fim, não? Ou querem falar um bocadinho sobre a lírica e depois passo aos Lusíadas? Vejam lá. Bem que querem. Bem. Estás dispensado, Sérgio. Tem pequenos apetites. Ficas com a lírica, já não é mal. Ora bem, não sei se continuo ou querem que continue. Pronto, então, diga. A história de Simónides. Do poeta Simónides, eu conto rapidinho então, só depois não me dão mais tempo. É Cícero que conta essa história. É assim, Simónides, que era um poeta grego, foi convidado para um banquete e tinha que fazer um poema, que os poetas pagavam-lhes, não é, para eles fazerem, e o dono da casa pediu-lhe, para ele fazer um poema em que fizesse uma série de elogios. O Simónides lá fez, mas a partir de metade do poema começou a falar dos dois gênios, o Castor e o Pólux. E o dono da casa não apreciou excessivamente. Fez um comentário qualquer e, a certa altura, portanto, eles estão numa mesa, não é, à volta de uma mesa, sentados, e a certa altura entra um criado e chega junto de Simónides e diz assim: estão lá fora dois rapazes que querem falar consigo. E Simónides levanta-se e sai. Quando ele está lá fora, o teto abate-se sobre a mesa, esmaga as pessoas todas. E então, digamos, para além da dor geral, a grande preocupação, por causa depois das honras fúnebres, era saber quem é quem, porque eles estavam completamente esmagados, não havia areias, não havia sabe, não havia reconhecimento. E Simónides o que é que faz? Olha, assim diz: eu sou capaz. Como? No lugar que cada um ocupava a mesa. Portanto, eu estava aqui, e a direita estava este, a direita estava aquele, e reconstitui, dizendo quem é assim que se diz que nasceu a arte da memória ligada aos lugares. Digamos, uma forma de nós decorarmos as coisas é associarmos. Exato. Então, já depois, ao longo da Idade Média, é um tema apaixonante. Eu venho dar fazer outra conferência. Porque
eles vão mostrando, digamos, como é que o desenvolvimento da memória se faz muito ligado aos lugares. E então, por exemplo, como é que um orador decorava o discurso. Claro que eles não é como hoje os nossos políticos que estão ali a olhar para o PowerPoint e vêm aquele os pivôs e tudo. Na altura estou a ver, não é? Depois, quando já tinham as notinhas e podiam escrever, estamos a falar da antiguidade clássica. Não é? E então, o que se dizia na altura era assim, para decorar, para fazer o discurso, eu imaginava, por exemplo, que na primeira parte do discurso eu estou a entrar numa casa, num determinado sítio. Depois viro à direita, depois vou para aqui, ou melhor, uma sala maior, depois vou para o... Portanto, aquilo está tudo compartimentado. É muito interessante. Bem, também não me liguem demais, porque eu sou um bocado apaixonada por estas coisas. Não convém prestar demasiada atenção, mas considero que, do meu ponto de vista, há tantas coisas do passado que podem ajudar-nos a perceber melhor o presente. Só que o passado demora a estudar, não é? Bom, mas adiante. E então, Simónides passou a ser considerado o inventor da memória. A memória era realmente uma coisa que só alguns eram capazes e que se podia desenvolver. Pronto. Então, passando aos Lusíadas, que é assim um tema um bocadinho mais quente, porque nestas coisas da lírica, falar de amor, das amadas, da ilusão biografista, não teria problema rigorosamente nenhum. Hoje as pessoas continuam a falar de amor, continuam a olhar para os textos e pensar se lá está o autor ou não. Não está nunca. Mas os Lusíadas levantam outro tipo de questões, naturalmente. Mas o essencial é colocá-los no seu tempo, naturalmente, no enquadramento em que foram produzidos. Bom, então, o que é que nós podemos dizer assim, o essencial sobre? Em relação aos Lusíadas, nós também não sabemos muitas coisas. Não sabemos quando é que Camões os escreveu. Sabemos que foi uma escrita, até pela própria natureza do poema, de estação longa, demorou. Agora, há autores que dizem que quando foi para a Índia já levava grande parte, outros que dizem que foi depois lá que escreveu, depois aquelas histórias todas de que digamos, ele perdeu a lírica, que chamou o Parnaso, e depois no naufrágio, tudo isso é inventado, completamente inventado, não há prova nenhuma. Portanto, nós não temos a noção do tempo que Camões terá demorado, das fontes a que ele tinha acesso, para além da memória, e provavelmente de livros que levou e que manchou, e notas e apontamentos, etc. Mas não temos nada assim de factual. Temos uma referência ou outra, num cronista ou outro que o conheceu, mas assim verdadeiramente factual não. Aliás, eu vou mostrar-vos um bocadinho nos Lusíadas da dedicatória a Dom Sebastião. E nós nem sabemos bem se a dedicatória foi escrita quando ele já tinha o poema e aqui nas teses que a gente escreve a introdução no fim, ou se, portanto, se ele fez, se é os prólogos, não é? Se ele fez já depois de ter, ou se não, porque há ali uma referências a Dom Sebastião que podem ser dúbias. Portanto, não temos nenhuma referência segura, factual, digamos. Agora, o que é que, assim, se nós tivéssemos que falar sobre os Lusíadas em poucas palavras, que é difícil, porque é um poema extraordinário, portanto são milhares de versos, de rimas perfeitas, parem, com temas diferentes, mas poderão perguntar depois se preferem podemos falar sobre um aspecto ou outro. Mas o que é que nós podíamos fixar assim como enquadramento geral dos Lusíadas? Talvez o essencial seja que a escolha que Camões fez do que conta da história de Portugal acabou por ficar na memória cultural, digamos assim, a história contada daquela forma acabou por permanecer. Mas o
essencial dos Lusíadas era que Camões estava a tentar ombrear com Virgílio, com a Eneida de Virgílio, mas também com uma outra obra de finais do século XV, publicada no século XVI, o Orlando Furioso, sobretudo a parte de Ariosto. Portanto, 2 textos, mais a Eneida, de Virgílio, e os Lusíadas são construídos, no bom sentido, como vos disse, isto não tira nada à capacidade pelo contrário, para Camões, como eu lhes disse, ser capaz de fazer à maneira era o melhor que se lhe poderia dizer, seguramente. Dizer que ele era parecido com Virgílio seria absolutamente extraordinário. Mas a Eneida, esse poema de Virgílio, que conta a construção de Roma, está por trás como referência, digamos assim, como referente. Qual é a diferença fundamental, e é uma diferença que Camões repete muitas vezes, e nós vamos ver ali, é que o que ele conta nos Lusíadas, para Camões, muitos dos aspectos são verdades factuais. E na Eneida não. Portanto, não são, como ele diz, façanhas fabulosas. Aqui, o cerne dos Lusíadas, que é a viagem do Gama, é um acontecimento real. Portanto, é um acontecimento que Camões conta recorrendo a muitas outras coisas que não são reais, como é óbvio. Mas a viagem em si é alguma coisa de real que aconteceu. E nesse aspecto, Camões aproveita a viagem do Gama para depois fazer o que é uma construção do que se entendia que são, no fundo, os mitos da nacionalidade. E, evidentemente, que nesse aspecto há muitas, digamos, há muitos, para não repetir a palavra aspectos, digamos, há muitas dimensões que nós podemos explorar no bom sentido. Só para perceberem como é que os Lusíadas se constroem, provavelmente recordar-se-ão, mas, porque, como há pouco o Sr. Professor dizia, toda a gente passou, hoje passam menos, pelas armas e pelos barões assinalados, nem sempre no melhor caminho, mas, de qualquer modo, reparem no que está azul, são os objetivos do poema. Portanto, ele diz, as armas e os barões assinalados que dão cidade à praia lusitana, por mais mordantes navegados passaram em além da urbana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram o novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando, a fé, o império, as terras viciosas da África e da Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda a parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Nesta proposição, nós podemos encontrar praticamente tudo o que Camões vai fazer. Porque, reparem, ele diz que vai cantar, e aqui a Eneida está muito por trás, e as armas e os barões assinalados, cada ocidental praia lusitana, por mais verdaderos saudades, passaram na lei da urbana. Pronto. Portanto, a primeira coisa que ele vai cantar é a viagem do Gama. São os navegantes que passaram além da Taprobana, do que hoje, sei lá, o que hoje é do Sri Lanka. Embora durante muito tempo houvesse quem entendesse que era mais lá para diante, mas agora não importa. Portanto, esse é o essencial. E, nesse aspecto, é isto que é a façanha verdadeira. São os mares que nunca tinham, como ele diz, por mares nunca antes navegados. Vamos já perceber isso. E depois a seguir ele diz, e também, reparem, para além disso que é o essencial, ele também vai cantar as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando. Portanto, ele vai contar também a história de Portugal. Mas não vai contar a história de Portugal toda. Ele vai escolher determinados quadros, se eu puder, depois direi como, vai escolher determinados quadros que ficaram na cultura portuguesa, quer dizer, que ficaram como marcas essa escolha que Camões faz. Mas, para além disso, ele vai cantar também aqueles que por obras valorosas se vão da lei da morte libertando. Portanto, ele vai cantar a viagem, vai cantar alguns aspectos da história de Portugal
e vai cantar também heróis, figuras, que é o que acontece no canto oitavo, sobretudo, quando se descrevem as bandeiras e determinados nomes. Pronto, estes são os 3 aspectos essenciais. É isto que ele vai fazer. Agora, vamos deixar. O que eram os mares nunca antes navegados? Já pensaram um bocadinho sobre isto? Portanto, o Gama sai daqui, não é? Lisboa. Esta é a viagem de ida. Portanto, afastava-se um bocadinho mais para aqui, o carro, depois para aqui em Mombasa, depois para em Melinda, aqui em cima, e depois vai para Calcutta. E depois tem a viagem de volta. Mas, se olharem para aqui, provavelmente já pensaram nisso. O que é que nunca tinha sido navegado? Era tudo. Estes mares nunca tinham sido navegados. Tinham. A única parte que não tinha sido navegada, quer dizer, já tinha verdadeiramente, pelo Bartolomeu Dias. Portanto, verdadeiramente, isto, quando Camões fala, isto já, quando o Gama vai, isto já estava tudo, a viagem já tinha sido feita. O que não tinha sido feito, o que o Gama faz, é a viagem completa. Porquê? Porque Bartolomeu Dias faz daqui até aqui, não é? E esta zona aqui era conhecida há milhares de anos. Portanto, aqui navegavam muçulmanos, hindus, enfim. O Oceano Índico, nesta parte aqui, tinha milhares de chineses até ao século XIV. Depois fecharam as fronteiras, fecharam a zona litoral, mas até ao século XIV fartaram-se de navegar nesta zona. Por isso é que o Gama depois precisa de um piloto, de um piloto mouro, que o ensine a fazer esta parte do Índico. Agora, o que nunca ninguém, tanto quanto nós sabemos, tinha feito era fazer o caminho todo. Era fazer esse caminho completo. Não é? A parte do meu dia já tinha vindo até ao cabo, e o resto, claro, não era conhecido por nós, mas era conhecido por outros. Pronto. Portanto, esse é, para além de outras interpretações que agora não importam, digamos, que têm mais a ver com o quadro legislativo, que agora não vou desenvolver, dos mares nunca antes navegados, o que é facto é que o que Camões diz é que vai cantar alguma coisa que é verdade. E é. E isso é uma superioridade em relação à Eneida de Virgílio e em relação ao Orlando Furioso do Ariosto. Porque aqui há um facto que é verdadeiro. Agora, pronto, veio ali também a viagem. Outro aspecto nos Lusíadas para que eu queria chamar a atenção, porque provavelmente talvez seja menos conhecido, é o facto de, no início do canto primeiro, nós termos aquela preposição, que é aquelas estrofes primeiras, depois quando ele invoca as ninfas, e a seguir temos uma dedicatória a Dom Sebastião, que são 13 estrofes, 13. Portanto, imaginem a importância que Dom Sebastião tinha para Camões lhe dedicar 13 estrofes. Em relação a Dom Sebastião, só queria que percebessem o seguinte: em 1572, Dom Sebastião tinha 18 anos. Portanto, ele tinha nascido em janeiro, 20 de janeiro de 1574. Portanto, tinha 20 anos, 18 anos, nessa altura. E é como se, era aqui que eu queria chegar, digamos assim, é como se Camões estivesse a contar a Dom Sebastião a história de Portugal naquilo em que ela vale a pena, portanto, nos feitos gloriosos, os heróis portugueses também, como se fosse uma espécie de aconselhamento ao rei. E talvez isso explique um bocadinho aquela dimensão imperial de que se fala muitas vezes nos Lusíadas, que é uma visão imperial, etc. Tem que pensar o seguinte: em relação ao tempo em que Camões escreve, mesmo que nós não saibamos exatamente quanto tempo é que ele demorou a escrever Lusíadas, mas o que é facto é que deve ter demorado bastante tempo e Camões como que elege
um facto que é alguma coisa de muito importante, ou que foi alguma coisa de muito importante na Europa do tempo. De vários pontos de vista, do ponto de vista científico, do ponto de vista do comércio, etc. Que é justamente essa viagem. Claro que aqui depois há outra dimensão importante, é que Camões também fez esta viagem. Digamos, aqui fala do que sabe. Porque ele esteve na Índia, esteve na China, tanto quanto nós sabemos, portanto, ele também fez este caminho. Também sabe que passar no Cabo da Esperança nem sempre é simples. Há dias em que está calmo, há dias em que era muito difícil passar lá. Portanto, ele está a falar também, como ele próprio diz, de um saber de experiência feita. E agora, se calhar, para não nos demorar mais tempo, só um pequenino resumo. Agora podemos conversar a seguir, que se calhar é mais interessante. Estava Sebastião, com 18 anos, na altura em que os Lusíadas foram publicados no Museu do Prado. Há muitos retratos de Dom Sebastião, porque a mãe de Dom Sebastião deixou com meses. O pai morreu mais ou menos 15 dias antes de ele nascer. A minha memória agora pode falhar e não vou ali ao Dr. Google, mas o pai de Dom Sebastião, o príncipe Dom João, morreu em 2 ou 3 de janeiro de 1554, logo no início de janeiro. E depois Dom Sebastião nasceu uns dias depois do mesmo mês. E a mãe, que era irmã de Filipe II, passados uns meses, voltou para a Espanha. E ficou muitas vezes como regente quando Filipe II saía. O que significa que nunca mais viu o filho e mandava fazer retratos dele. Muitos deles estão no Museu do Prado. Também há no Museu da Artanquilha. Mas é por isso que há tantos no Museu do Prado. É porque ela mandava fazer retratos para saber, quando a gente sabe, tem mau resultado. Mas, digamos, e nós temos que pensar que Dom Sebastião era alguma coisa muito, digamos, era como se fosse uma espécie de esperança única. Porque, reparem, o rei Dom João III tinha tido quase, não chegou, mas quase uma dezena de filhos e morreram todos antes dele. Ele morreu em 1557, morreram todos antes dele. O pai Dom Sebastião, como viram, morreu em 54, não é? Janeiro de 54. O que significa que aquela criança, aquele bebê, diríamos nós hoje, era assim alguma coisa que os olhos de toda a nação estavam presos, porque se sabia, se acontecesse alguma coisa, Filipe II era tio, Dom Sebastião era irmão da mãe, portanto, fora o resto, mas estava talvez mais do que o exército. Eu preciso esquecer isso, eu costumo sempre dizer isso. Tinha muito direito ao trono, seguramente, mas também tinha muitos soldados, muito dinheiro. E isso sempre controlou, hoje, em todas as guerras do mundo, infelizmente. Mas havia aquela aura à volta dele. E isso talvez explique. Há só uma coisa que eu queria dizer antes de acabar, só porque eu não. Quer dizer, eu gosto de simplificar, mas não gosto de simplificar demasiadamente sem esquecer as várias razões que podem explicar uma coisa. Há um aspecto que normalmente se esquece quando se fala dos Lusíadas e se fala deste tempo e destas fatalidades todas, que é o seguinte: o século XVI é um século percorrido pelo medo do final dos tempos. Parece uma coisa estranha hoje, mas era verdade. Digamos, havia aquela ideia de que os tempos estavam a terminar cada vez que, olha, por exemplo, um meteoro passou outro dia. Sim. Era logo, dava logo, deve qualquer tempestade, etc. Eles tinham aquela ideia, porque circulavam muitos comentários do Apocalipse e circulavam muitos textos. Não pensem que é assim tão estranho, porque muitos dos eleitores de Trump achavam que o mundo ia terminar no ano 2000. Portanto, isso não é tão estranho quanto possa parecer. Eles estavam à espera do que a gente chama o fim dos tempos.
acreditavam que qualquer fenómeno previa, digamos assim, ou anunciava o fim dos tempos. É por isso que, para quem era cristão, neste tempo já podemos dizer católico, salvar aqueles que eram de outras religiões, coitadinhos, iam direitos para o inferno, era uma urgência. E nós às vezes esquecemos que isso também contava. E para terminar, eu só vou deixar aqui as dedicatórias todas, que já não dá, porque já vi que não tenho tempo, mas queria só chamar a atenção para um dos aspectos dos Lusíadas que eu considero extraordinários e que às vezes não se lhes dá tanta importância. No canto 10º, Camões, através de Tétis, mostra ao Gama a máquina do mundo, a forma como o mundo se organiza, o modelo ptolomaico. Nessa altura, ele ainda usa o modelo ptolomaico. Eu não quero dizer que Camões não estivesse ou que as pessoas não estivessem a par dos desenvolvimentos nessa área, mas ainda se discutia muito, digamos, a questão do modelo geocêntrico ou heliocêntrico, só depois deixa de se discutir. Nesta altura ainda era. Ele usa o modelo geocêntrico, o modelo ptolomaico, portanto Ptolomeu, o geógrafo do século II depois de Cristo, baseando-se numa descrição feita por Cícero que se chama o Sonho de Cipião, que está na República, e onde ele descreve a forma como o mundo se organiza. Portanto, tem a Terra que está no centro e depois os planetas e as esferas todas à volta. Movem-se, portanto, elas movem-se à volta da Terra, mas há depois uma esfera superior, que é o prismo, o empírio, para onde vão as almas depois da morte, e aí, como diz Camões, ninguém pode explicar, porque essa visão é uma visão inexplicável. E ele faz, é uma descrição lindíssima, a que nós chamamos a máquina do mundo, que é uma expressão que já vem de autores da Antiguidade Clássica. Estão a ver ali 8 das esferas no modelo ptolomaico. Partindo da Terra, que é o centro, a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno e finalmente o firmamento ou empírio. Pronto, tenho aqui é no canto 10º e está ali. Está o caminho que tenha, que é uma coisa muito boa. Também posso ficar outro dia a explicar este. Explicar a máquina do mundo. É depois do canto 9. Portanto, no canto 9 é na viagem de regresso, não é? E na viagem de regresso é quando se dão encontros dos navegantes com as ninfas, etc. E depois há um momento, que já é no canto, digamos, no canto 10º, em que Tétis faz uma espécie de profecia daquilo que os portugueses farão no futuro, que já está tudo feito, claro, e que é bastante violenta essa parte. E depois mostra ao Gama, olham, como se estivessem a olhar e vissem uma esfera luminosa e explica-lhe como é que o mundo se organiza. Claro que por trás não é apenas o modelo, quer dizer, é o modelo ptolomaico, mas este tema era um tema conhecido, sobretudo por causa da Divina Comédia de Dante, que a começar a estar dividida, portanto, no inferno, no purgatório e no paraíso, não é? E depois Dante mostra como é que o mundo se organiza. Portanto, e essa organização ficou até hoje. Há muitas coisas que continuam, apesar dos desenvolvimentos da ciência, a fazer parte da nossa verdade cultural. Porque o que Dante diz, não é, que os anjos que se revoltaram contra Deus, Deus atirou com eles. E, portanto, o anjo entra na terra, faz um buraco enorme e vai até lá ao fundo. Ficamos assim com um cone. Isto é o inferno. Depois está dividido em círculos, não é? Quanto maior é o pecado, mais para baixo está o círculo. Portanto, vem do menos pecador para mais pecador. Há uma gravura do Botticelli lindíssima, mas há muitas ilustrações. Depois, a terra, que, para fazer o cone, a terra que saiu, vai aparecer do outro lado do mundo, num monte.
Esse monte é o purgatório. Também tem círculos, mas é ao contrário. O purgatório vai do mais grave para o menos grave. No cimo do purgatório, tem que seguir as minhas mãos, portanto aquilo vai assim. Aqui no cimo do purgatório está o paraíso terreal. O paraíso terreal não é o empírio, não vou usar. O paraíso terreal é o Adão e Eva. Portanto, está ali o paraíso terreal, onde está. E só depois é que passamos para a parte do paraíso mesmo, que é onde o Virgílio desaparece e fica só a Beatriz. E essa mundivisão, digamos assim, ficou nas consciências da Europa Ocidental até hoje. Até hoje. Há muitas das coisas que continuam e Camões também é um pouco, claro que é o modelo ptolomaico que está na base, o Dante descreve muitíssimo bem, são lindíssimos os versos, em italiano ainda são mais bonitos, os círculos, as luzes, etc. E em Camões, na Máquina do Mundo, ele sintetiza esse modelo ptolomaico em estrofes muito bonitas que eu os aconselho a ler. E eu vou, já me vou calar, mas queria só para terminar, este bocadinho pode ser. Portanto, ele diz assim: não andam muito que no erguido cume se acharam, onde um canto se esmaltava de esmeraldas. Portanto, eles sobem, até dizia o bem, que é para verem. Rubis tais que presume a vista que divino chão pisava. Aqui um globo vem no ar, que o lume claríssimo por ele penetrava, de modo que o seu centro está evidente, portanto vê-se a terra lá no centro, porque aquilo tem luz à volta, como a sua superfície claramente. Qual a matéria seja, não se enxerga, mas enxerga-se bem que está composto de vários orbes que a divina verga compôs, e um centro a todos só tem posto. O centro é a terra. Volvendo ora-se abaixo, agora se erga, nunca se erga ou se abaixo, no mesmo rosto por toda a parte tem. E em toda a parte começa e acaba, enfim, por divina arte. E ele faz a descrição, que é uma descrição lindíssima. Pronto, acho que não os maço mais, nós estávamos aqui a tarde toda. Enfim, acho que dá tempo, se a professora estiver disponível, se quiser fazer alguma pergunta, se quiser fazer algumas questões. Sim, Maria Antônia, diz. Eu não queria perguntar nada, assim, estou completa. Mas o que eu queria dizer era que eram muito elevadas as expectativas que eu tinha desta tua apresentação. E, de facto, superaste. Obrigada, Maria Antônia. Nunca tinha assistido muito bem. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado pela sua excelente palestra. Eu só queria fazer uma nota de pé de página. Sim, faça. E se calhar é nota de pé de página, Sim. portanto é ao quadrado. Sobre o Filipe, o rei espanhol de Portugal, não é? Foi rei espanhol de Portugal, convém ter de vista que o reino de Portugal continuou a existir. O que sucede é que o rei era espanhol. Claro, era a E ao que parece, o homem terá dito em algum momento que não percebia a animosidade que alguns locais tinham contra o exercício do seu poder, porque ele, Filipe, tinha herdado, tinha comprado e tinha conquistado o reino de Portugal. E tudo isto é verdade. Ele herdou e ele comprou, porque a nobreza foi abundantemente regada com subsídios e por aí adiante. E conquistou, porque também houve pancada e tal, e realmente houve uma situação em que a Armada, ou o exército espanhol, prevaleceu. E, portanto, os Habsburgos passaram por cá com esse triplo estatuto de terem herdado, conquistado e comprado. Realmente era quem mais perto estava, do ponto de vista da relação familiar. A proximidade maior era Filipe II, não há dúvida, porque ali há os cruzamentos de árvore genealógica que se fazem praticamente desde Dom Manuel e em que aquilo cruza tudo e não havia volta a dar, e mais como disse, tinha dinheiro e exércitos, não é? Isso era uma coisa importante. E
E se me permite, outra footnote de footnote é a propósito dos seus últimos slides. Finalmente percebi porque é que o assunto de geografia está na Faculdade de Letras. A geografia explicava em detalhe. No caso, os Lusíadas têm, aliás, há vários estudos, porque é uma coisa extraordinária nos Lusíadas, mas ele estava absolutamente a par do que se fazia em ciência na altura. Não apenas nesta descrição da máquina do mundo, como eu disse, a ideia é o modelo do Marco, mas não é só isso, quer dizer, na descrição das plantas, na descrição porque nós hoje, em princípio, temos na nossa cabeça o globo terrestre e a forma como os países se organizam, quer dizer, a gente pode enganar-se um bocadinho lá, mas representa, não é? Mas na altura não era assim. Havia partes do mundo que se conheciam mal, que mesmo os mapas representavam mal. E às vezes representavam mal de propósito, por razões políticas. Portanto, depois não haver... Agora, a única coisa que eu queria dizer, espero que as palavras da Maria Antónia sejam, digamos, queiram traduzir isso. O que eu gostava era de ter-los feito leitores de Camões. Nós ouvimos muitas vezes dizer que Camões foi o introdutor do português moderno. É sim, eu explico o que quero dizer. Na segunda metade do século XVI, nós assistimos a um fenómeno que normalmente nós chamamos relatinização da linguagem. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que é um momento em que muitos autores, Camões foi dos que mais contribuiu, porque verdadeiramente criou imensas palavras vindas do latim, mas não foi o único. Há um outro que também, pouco conhecido, que é o Jorge Ferreira Vasconcelos, que tem uma quantidade, um número assinalável de peças de teatro, e o que eles fazem muito é alargar as capacidades literárias que o português tinha. E esse é também um exercício. Quando eu falei há pouco da lírica, olhando para os modelos italianos e castelhano, digamos, o português ficava ao mesmo nível, digamos, tinha as mesmas capacidades literárias, de criação, etc. Aliás, por exemplo, o Jorge Ferreira de Vasconcelos dizia o seguinte, que hoje já não é politicamente correto, que é o seguinte, ele dizia, assim como romanos, no prólogo, numa obra chamada Eufrosina, assim como os romanos levaram o latim a vários lugares do mundo, os portugueses levaram o português. E, para além disso, digamos, o século XVI é um século em que o latim é um modelo, digamos, o latim clássico, de Cícero, etc., é um modelo. E é um modelo que tem muitas obras literárias representativas, muitos recursos estilísticos, E o que estes autores querem mostrar, e não só eles, a Petrarca quis mostrar o mesmo no século XIV, e Dante, primeiro Dante até, é que as chamadas línguas vulgares, isto é, aquelas que não são latim, as línguas europeias não são latim, dispõem da mesma capacidade. Não tira nada ao latim e à vontade e à admiração que eles tinham, mas era como se dissessem as línguas que nós falamos também são capazes de dizer isso. E é por isso que Dante com a Divina Comédia faz muito também pelo que nós chamamos hoje o italiano, que tem o toscano na base. E a escolha do toscano, por exemplo, como base da língua nacional de Itália, tem muito a ver com Dante e sobretudo com Petrarca. Porque no início do século XVI, um autor chamado Pietro Bembo edita a obra lírica de Petrarca, o Canzoniere, dizendo que ela é um exemplo de capacidade e valor literário, e, portanto, aquela variante que é o toscano é que deve ser o italiano. Portanto, eu queria agradecer ao Sr. Portanto, o facto de ensinar, já que resolvemos alguns problemas, mas levantou-nos outras questões.
Portanto, inclusive, se quiserem, se a gente estiver disponível, acho que há aqui uma pessoa dos temas que a gente poderia ter a amabilidade de voltar cá. Porque, de facto, levantam muitas contas, enfim, todos nós mais ou menos tínhamos uma ideia, como referi logo no início, mas quando uma pessoa começa a mexer, quanto mais mexe, mais dúvidas encontra. Não é? Portanto, de facto, a gente percebeu-se bem os conhecimentos do Sr. Professor nesta área. Portanto, fica já aqui a sugestão. De qualquer forma, eu queria agradecer a nossa faculdade, em nome da biblioteca, a disponibilidade de ter para estar aqui connosco e evitar aqui em nome da faculdade. Mas vou colocar lá com Se não é falar de Camões, não tem direito a dizer. e muito obrigado. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi que me fez, digamos, optar por estas áreas também, é que eu sempre considerei que em ciência, seja ela qual for, o importante não é apenas o que se resolve, são os termos da equação, são os problemas desde que nós sejamos capazes de equacionar a questão, isso já é alguma coisa que pode ajudar à resolução. Eu lembro-me sempre, agora vou-me calar mesmo, lembro-me sempre de um dos meus autores favoritos também, que não é um autor de literatura, mas é alguém que eu gosto muito de ler, o Galileu. E Galileu dizia, saberá melhor do que eu, não é? Que a natureza, o livro da natureza está escrito na linguagem das matemáticas. Portanto, nós olhamos lá para fora e, no princípio, devíamos ver círculos, triângulos, quadrados e uma série de coisas dessa natureza. À medida que cada coisa vai ficando no seu sítio, nós resolvemos um problema. Mas há muitos problemas por resolver. E eu não vejo a diferença no que chamam hoje as ciências. Acho que há problemas para resolver em todo lado. E o que nós aprendemos a vida toda é pôr os termos, é colocar os termos da equação. Às vezes morremos sem encontrar o resultado. Não importa. Quer dizer, se formos capazes de, em vez de andar a repetir tudo o que os outros disseram, e que as pessoas podem ler num livro qualquer, olhemos com outros olhos, com olhos que nos permitam puxar por uns fios, mesmo que depois a gente não consiga dar um passo. Olha, muito obrigada. Obrigado.